Fala pessoal, tudo bem, queridos? Graça e paz. Chegando aqui mais um questionário. Questionário número 20. Olha, número bonito, número redondo. Salmo 20 fala o quê, pai? O Senhor te ouça no dia da angústia. Amém. Para você essa palavra hoje, O nome querido. do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro do santuário, te sustenha do Sião. Amém. Falar para você, na hora da angústia o Senhor é presente. Aliás, eu queria de começo falar, Lucas, que eu queria chamar a atenção, Daniel, chamar a atenção para você da minha roupa. Tá espetacular. Cara, gente, cheguei agora do culto, observe a camisa na cor da gravata. Espetacular. E o paletó também azul marinho. Então você estou um arraso. Tá? Caramba. Está 4 horas com esse negócio para tentar de gravar, para manter a belezura. Agora eu posso começar a desmontar tudo. Mas maravilha, pai. Estamos agora, só para situar, estamos aí nas cartas na segunda viagem missionária de Paulo, nas cartas 1ª e 2ª Tessalonicenses, e também sempre fazendo paralelo com Atos, capítulo 18 isso, ali. Perfeito. Tá muito chique isso, viu? Tá bonito muito demais, chique. cara. Espero que você tenha se dedicado essa semana, que cada um de vocês tenha parado um tempo, tal, feito o trabalho de casa, dividido, compartilhado. Isso é muito rico, pai. Esse compartilhamento entre os irmãos, os grupos deles. Muito rico. Eu fico vendo assim, quer dizer, o que isso representou na vida de cada irmão que se envolveu, que discutiu, que falou. Tem os grupos da frente aí também, você está no meio, um grupo na frente e um grupo de trás. Mas o da frente, cara, misericórdia, cara. Eu fico olhando assim, eu vejo a exposição dos irmãos, eu tô aprendendo ali, cara. Eles vão buscar na internet, fazem um reboliço lá. E eu falei, caramba, eu não sabia. É que a discussão todas deles são direto no grupo, né? Porque são menos pessoas. A nossa discussão, teoricamente, deveria ser nos grupos separados de cada um. Só trazer um prato pronto para nós. Mas provavelmente eu espero de coração aí, com boa vontade, que tá rolando essas discussões profundas nos grupos individuais. E lembrando, olha a riqueza que é isso, cara. Como é que vai ficar, por exemplo, em permanecendo já o hábito de leitura, de investigação? Ô, pessoal, Daniel... É que é diferente de ler só, né, pai? Quando tem essas perguntas, a pessoa se força a ir atrás, a saber a resposta. Eu não sou contra a pregação, eu não sou dos Tanto irmãos, que a gente prega, né? dos irmãos, livros, eu não sou nada contra, mas eu acho que realmente o feijão da carreira cristã é você trabalhar no seu canto, na sua casa. Então, por exemplo, os irmãos, é verdade que eu aprendo com os irmãos, porque eu não vejo nada na internet, eu não vejo nada de nada, não vejo nada de informação técnica, eu não sei nada, eu aprendo com eles. Mas é verdade que eu sei um pouco com relação ao meu garimpo, o meu garimpinho lá no cantinho lá, dá para perceber todo o formato, né, todo o desenho do Evangelho. Mas é o que dá força, na verdade, na nossa caminhada, no nosso crescimento, é a comida feita em casa. Não tenho dúvida. Não tem erro nenhum você comer no restaurante. Mas um perigo, porque um mesmo assunto pode ser, dependendo da fonte, ser uma água não muito limpa. Isso é delicado. E aí você vai achar aquilo como uma verdade, e até pregar como uma verdade e mencionar como uma verdade quando uma coisa é danosa. É simples. Agora, quando você vai diretamente à palavra, você recebe direto dele, né? Por favor. Coração sincero, você dedicando um tempo, é certo o crescimento. Maravilha, sem mais delongas, vamos lá, pergunta número 1. É sabido que os tessalonicenses imitaram a Paulo. Isso diz respeito a quê? Vamos ver o que nossa irmã Dalva respondeu. Boa noite, Daniel. Eu respondo do questionário 20, a pergunta número 1. É sabido que os tessalonicenses imitaram a Paulo? Isso diz respeito a quê? Resposta. A imitarem a Paulo na fé firme em meio às perseguições, assim como Paulo era imitador de Cristo. Maravilha. É isso mesmo, pai? O que Verdade. imitava era a fé de Paulo. Eu acho que o aspecto essencial disso daqui, de tudo isso, é que o ministério de Jesus, que é a imitação que ele fala, principalmente em Efésios 5, diz respeito à imitação do sacrifício vivo, que Pedro fala lá em 1 Pedro. Sacrifício vivo.
2 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. É sacrifício vivo. É não viver mais para si, como diz Filipenses também 2. Bíblia coalhada. É o sentido do exemplo não ter a vida que deve ser imitado, a vida de sacrifício desse povo. Não vive mais para si mesmo, vive para o Senhor, para o reino, para as pessoas, para os irmãos, para tentar resgatar pessoas e tudo mais. Cara, é fantástico. Isso sim. É Atos 20 e 24, né? Não tem minha vida por preciosa, tanto que compra com eu acho alegria. Esse texto eu acho de uma... Ministério recebido. Mas então a imitação não é imitação de atitude, não é imitação exterior, é uma imitação de uma disposição do coração e um interesse em cumprir o ministério que Deus deu. É isso. Eu me lembro da minha casa, minha mãe, nós todos éramos católicos, né? E eu me lembro assim, Jesus, um quadro pintado, Jesus, mas era muito sofredor, não era atrativo nenhum. Não era atraente, não era assim, uma pessoa antiquada, obsoleta, que não viu nada. Insuportável, né? Não dá dó, é uma coisa judiação, asquerosa. judiação. Mas Deus, na verdade, é lindo demais. Lindo. Deus é lindo. É lindo Deus demais. é lindo. E eu, se dá licença que eu estou indo na frente. Não viu? sei, né? Não sei. Não. Quem sabe a gente não pode... Por tá fora, tá fora. Ele tá fora. Ai, é meu olho. Eu não consigo. Quem sabe a gente pode cair junto, inclusive, né? É isso mesmo. Esse seria algo muito legal. Papel aqui, só para limpar aqui, para o nosso cinegrafista não perder o foco. Diga lá. Vamos lá. Maravilha, então, pergunta número 2. Em sua experiência, as duas próximas são muito pessoais, e aí uns irmãos trouxeram algumas experiências deles. Você poderia nos dizer em que você já foi atribulado? Pergunta, resposta do irmão. A graça e a paz, pastores. Grupo 2, questionário 20, pergunta número 2. Em sua experiência, você poderia nos dizer em que você já foi atribulado? Em muitas questões do dia a dia, mas a maior tribulação é que acontece em nossa alma, onde nossa fé diminui e sentimos medo e corremos riscos de cair nas mãos do inimigo. Mas nos momentos de atribulações, sei que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Amém. A tribulação faz parte, né? Tribulação nossa na vida, à medida que nós viemos para o reino de Deus, o Daniel é muito claro. Você pega um filho, se você adotasse um filho já desenvolvido, já não um bebê, Já com muito cheio de vício. Cheio de vício. Ele vai vir, mas é tremendo, cara. É tremendo isso. Ele precisa... o ensinamento é básico. E aí, então, a disciplina é muito forte, muito grande. E aí, então, é preciso provações, sem o que não vai conseguir mudar. E você note e observe na sua experiência. Na experiência você observa isso. Parece que as grandes lições são nas dificuldades. Parece que ali... Os maiores aprendizados são no meio de tribulação profunda. É verdade. É ali que você vê a mão de Deus, a ação de Deus, o consolo de Deus, o cuidado de Deus. E as coisas que nos acontecem por conta do Evangelho totalmente... somos chacotas, né? As pessoas riem. Você prega uma pessoa, a pessoa não crê, ela com certeza... Isso é no próximo. No próximo. Mas como dizem Hebreus, é abalar o abalável, né? É a tribulação, é pra gente repensar o foco, o objetivo e se aproximar cada vez mais de Deus. E é verdade. Você obedecendo, Daniel, a vitória é certa. A vitória é certa. O Evangelho dá certo. O Evangelho de Deus certo. Puxa, eu tenho autoridade para dizer isso, cara. Eu estou feliz. Pode colocar na sua lápide, então? Pode, o Evangelho deu certo. Vamos combinar isso aí. Você, um dia lá, que eu nem sei onde vai ser. Não, acho que já sei. Mas não pode pôr lá, só fica aquela plaquinha, né? Acho que tem. Não pode pôr. A gente pode Mas fazer você puder botar uma plaquinha e falar assim, escreve lá, o Evangelho deu certo. Isso é uma verdade, Maravilha. Pergunta número 3. Você já foi prejudicado em razão da sua fé? Vamos ver o irmão aqui que respondeu. O que ele respondeu? Aqui vai a resposta da questão 3 do questionário 20. Você já foi prejudicado em razão da sua fé? A nossa resposta foi a seguinte. Em geral, as respostas foram bem parecidas entre os irmãos do grupo. Não lembram de serem prejudicados publicamente em razão da fé.
Porém, chacotas normalmente surgiram ao longo da caminhada. Faz parte, né? Faz. Radicalização e às vezes a perda de muitas coisas. De fato. É lógico, porque veja bem, você, à medida que você crê de fato, se você trabalha em um determinado lugar, o que acontece? Você não participa do grupo ali naquela intimidade que tem o grupo. Porque no mundo, né, com certeza, os grupos formados no mundo são grupos totalmente impuros. E o fato de você não participar dele, você vai ser mesmo ridicularizado. Na sua frente não, viu? Na sua frente sempre te respeito, coisa e tal. Mas se você for uma pessoa de respeito. Bom, se você for uma pessoa. Não, se você tiver uma qualificação social menor, você vai ser direto na sua cara mesmo. Isso é uma verdade. Se for um cara que não. Os líderes lá vão te humilhar na cara dura ali. Então, isso sim, é verdade isso. Mas não podem desassociar a vida que você leva, né, cara? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um dos últimos concursos meus que eu fiz para magistratura, aí o cara com uma mó desdém, que depois a gente faz de um psicossocial, que você fica lá um tempo falando de você, e sempre falava de que você é cristão e tal, de tudo isso. E aí ele falou com desdém, quer dizer então que você acredita em criacionismo? Eu falei, com certeza. Eu falei, e o evolucionismo não se sustenta cientificamente. Com certeza foi Deus que criou tudo. E esse provavelmente foi um dos motivos de eu não ter ingressado. Então, graças a Deus por tudo. Deus deu muito melhor do que eu pude. Não perde nunca, essa é a verdade. Mas o problema é que o mundo, ele tem a sua sabedoria, que é diferente da sabedoria de Deus. Exatamente. E aí não casa nunca, não tem como, não tem jeito. Mas como você falou, não, você sustenta. Você imaginar na criação, Romanos 1, na criação, as pessoas que não creem na criação são indesculpáveis. São muito idiotas. Meu Deus, como é que você pode imaginar? Mas não tem que ter respeito. Não, porque às vezes eventualmente tem alguém que no nosso grupo não, né? Por favor, é indesculpável, cara. A perfeição. Eu tenho aquela composição dos ossos, você viu? Não viu? Que vai enchendo. Você viu? Não, eu ouvi alguma coisa, não sei se é o mesmo que você viu. Misericórdia, como é que pode o capricho, a particularidade de Deus de fazer o osso amarrado num, travado no outro, com o negocinho amarrado. Meu Deus do céu! E aí você acha que isto nasceu do acaso? Você vai me desculpar, mas você não é burro. Você é um idiota, caramba. Você tá louco. Isso de coisas visíveis. Quanto mais as invisíveis. Por exemplo, o DNA. Cara, o DNA é uma perfeição. Por exemplo, as organelas de cada célula. Cada celulinha tem o organela, uma mitocôndria. Tudo perfeito. E é fruto de acaso. Gente, tem que ser... ter mais respeito para quem acredita em Chapeuzinho Vermelho e Papai Noel do que para quem acredita nisso. É muito ruim. Pergunta número 4. O que você entende sobre a ira de Deus? Ver João 3,36. Ira de Deus 4. O que temos aí? Daniel, aqui é Simone do grupo 1. Vou dar a resposta número 4. O que você entende sobre a ira de Deus? Ver João 3,36. O juízo de Deus sobre todos aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus. E aí, pai, ira de Deus. Isso é real mesmo? Deus não é um Deus bonzinho? Ele é muito bom. Eu sou bonzinho, mas é importante ele é lembrar muito justo. Que reino de Deus não é reino de bonzinhos. Não é de bonzinhos. É reino de quem crê. Não é aquele menino prodígio bonito, Fofura. de óculos, também usando suspensório, meia 3/4 até o joelho, aquela coisa. Por favor, não! É pessoas de fé, pessoas que dão a sua vida por fé. Agora, só lembrando que Deus deu o que tinha de melhor, o bom dele, que é o seu filho. Você, meu amado irmãozinho, você acha que ele estaria fazendo um projeto assim tão superficial se a coisa não fosse gravíssima? Caraca, é muito... Meu Deus do céu, é gravíssimo. Ele deu, olha, para salvar, ele deu o seu filho para ser vituperado aqui.
Sofreu demais. Meu Deus do céu, Sofreu demais. o Criador, o verdadeiro, o autêntico, o todo-poderoso, o autor da vida, o Altíssimo, ele vem aqui e pega esses pés de chinelo aqui desses judeus aí E aceita ser humilhado por causa para dar vida. Agora você chega e se vira as costas, o que você vai querer receber? Você acha que você vai ter um balcão para receber o seu recurso? Você está no inferno, você vai protocolar, não vai ter, mas não tem um jeito. Mas o texto diz que a ira de Deus sobre ele permanece. Já está. Permanece. E o que entende como ira, Daniel? É afastamento de Deus. Se ele é a vida, se ele, tudo o fruto do Espírito mostra isso, todas aquelas características do fruto do Espírito, se você não está nisso, você não tem nada. Você tem o simétrico negativo, o -1. Aí, cara, se lá é paz, o outro é tormento. É simples assim, porque recusaram, porque não quiseram. Mas é muito legal, eu vejo lá em 1 Pedro, 2 Pedro, quando ele fala das 3 coisas para você ficar esperto da ira de Deus. Ele vai falar do mundo antigo de Noé. Queridos, uma galera morreu terrivelmente afogada, pessoa velha, pessoa criança, todo mundo foi destruído, dizimado pela ira de Deus. Ele coloca Sodoma e Gomorra e coloca os anjos que pecaram. Então você vê o tamanho do peso da mão de Deus, e em Hebreus vai falar horrenda, horrorosa, pavorosa coisa que é nas mãos de Deus. É isso muito importante para você, irmãozinho, que está aí, todos quantos chegarem um dia a ver esse videozinho nosso. Vai ficar vinculado, pode ser hoje, daqui a 2050 alguém vendo, alguém rodar isso. Mas a salvação, ela é um presente extraordinário de Deus. Mas imaginar... Mas a próxima pergunta tem a ver com isso. É falar como escapar da ira de Deus. Tá? Mas só dizer um pouco do lado do céu. Tá, fala. É algo inenarrável, inimaginável, algo extraordinário que Deus tem preparado para nós. Você ficar de fora nisso, e você... Eu já preguei sobre isso. Quem está em trevas vê quem está na luz. Mas quem está na luz não vê quem está em trevas. Então as pessoas... Nós temos na palavra, nós temos texto da palavra em Salmos, nós temos que nós vamos ver os ímpios serem lançados no inferno. Destruição dos ímpios. Salmo 37 diz isso, cara. É muito terrível. Tu verás quando os ímpios forem destruídos. Isso nós que cremos, olha que espetáculo dantesco que nós vamos ver, cara. Terrível. As pessoas sendo lançadas, pedindo pelo amor de Deus para não, e sendo aos borbotões, voando todo mundo para aquela cascata infernal de fogo e não morre. O Marcos 9 diz, o bicho não morre. Isso é brutal. Você não perder a consciência, não perder a memória. E vendo, cara, pessoa que vai rejeitar, que pode ser que algum do pessoal que está ouvindo rejeite na longo da vida. Irmão, por favor. Vendo o pessoal, nos vendo lá e falando, eu poderia estar lá, eu caminhei, eu fiz parte do grupo do Leitores B e estou aqui, não é justo. Não é justo sim. E não adianta você chegar naquela hora, se você for tão inadequado, tão irresponsável consigo mesmo, não chegar na hora, você vê nós caminhando para a eternidade, a pessoa fala, estendendo a mão para nós. Eu vou dizer, não tem poder para mexer na sua história. Você quis assim, você recusou o amor de Deus. Não tem mais o que fazer, homem. Ainda há esperança. Você está ouvindo isso, ainda há esperança. Meu Deus do céu, irmão, aquilo que o anjo falou para Ló, escapa-te por tua vida, homem. Misericórdia, caramba. Alguém pode pensar assim, estão em defesa da instituição, estamos nada, filho. Você já conhece, o pessoal pelo menos já conhece quem a gente Caia na real, acorda, o pateta. Pergunta número 5. Como escapar da ira de Deus? Vamos ver como escapar da ira de Deus. Pergunta número 5. Como escapar da ira de Deus? Crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Acho o Maurício um cara muito chique. Eu gosto dele também, cara. Pô, cara, graças a Deus. Maurício,
fica examinando sempre a palavra. Esse é o teu sucesso, cara. Mas é isso mesmo. crer. O transporte pela graça mediante a fé. Você está sob a ira de Deus e vem a mão poderosa e doce do Senhor e te pega assim e de volta pro... Eu digo assim, é a grua. A grua. Ele pega o celular, recolhe um charco de lodo. recolhe você e aí ele puxa assim. Enquanto isso ele vai te chacoalhando. Tirando as coisas que não são boas, já chacoalhando até chegar no reino dele eterno. É ser uma nova criatura, é crer naquilo que Deus disse. Para mim, salvação já é Romanos 14, Romanos 10. Ele fala assim, você com tua boca, olha só, você com tua boca, você confessar, e se no seu coração você crer, você é salvo. E eu pego esse texto e eu resumo numa frase, eu já te falei isso. Falou. Olha a expressão de salvação. Olha só que facinho. Eu creio que o Senhor ressuscitou o meu Senhor. Ponto. E aí a salvação. Você declara e crê, resolveu. Tá salvo. creio. A ira não te pega mais, cara. Você vai vendo um monte de 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Olha a frase da salvação, daquele que é salvo. Eu creio que o Senhor ressuscitou o meu Senhor. Eu creio nisso. Eu creio. Sou salvo. Você é salvo? Crê? Eu creio. Salvo. Aleluia. Não porque eu mereço, mas porque Ele é por todo Deus. poderoso e gracioso. Pergunta número 6. O diabo, que é enganador, age para encobrir e esconder a verdade. A missão daquele que crê é fazer o quê? Vamos ver aqui o que o irmão respondeu. A resposta da questão 6 do questionário 20. O diabo enganador age para encobrir e esconder a verdade. A missão daquele que crê é fazer o quê? A nossa resposta foi a seguinte: aquele que crê deve anunciar a verdade, que é a palavra de Deus, a toda criatura, procurando engrandecer o seu santo nome. Deve ser luz nas trevas e sal no mundo, tratando tudo sob a perspectiva da palavra. Quem é essa? É a Leda Águeda. É a Leda. É muito certo isso. Porque se por um lado o diabo quer encobrir a verdade, e essa mesma a ênfase do diabo é dizer... E usa os demônios e as pessoas que não creem como agentes disso. Encobrir a verdade. Por exemplo, você fala evolucionismo, é uma mentira, é uma grande mentira, e ele pega isso para encobrir o criacionismo. Perfeito. É tudo isso. Então, se o diabo tem toda esse lençol que vai jogando nas coisas para encobrir, né? Para encobrir, ficar em trevas. Em trevas, nós que somos da luz, nós devemos mesmo proclamarmos a verdade. A missão, nossa de igreja, isso é uma coisa muito importante, escute isso. Nós proclamarmos, a nossa parte é proclamarmos a verdade. Agora, o que a pessoa vai fazer com a vida é problema dela. Então, depois eu pegar os textos, está aqui a palavra, a verdade está aqui. Eu digo, isto é a verdade. Aí ele chega e fala assim, mas eu não vou por esse caminho. É direito teu. Mas a minha parte é proclamar a verdade. O que você vai fazer depois é problema seu. Como um agente da vida, né? Onde há trevas, a gente lançando a luz, porque nós somos a luz do mundo. Agora, se a pessoa disser, eu quero continuar, eu nasci pulando, morri de... Cara, o problema é teu. Faça o que... mas eu não vou para a tua igreja, o problema é teu, caramba. Ainda que a gente lamente, né? A nossa parte é proclamarmos a verdade. E aí a coisa é muito séria, e aí se você tiver um mínimo de sensatez, você vai no Senhor buscar, não é nem tentar, no Senhor buscar solução para você arrumar a sua vida. E vem e dá. Amém. E dá certo. Amém. Sempre dá. Pergunta número 7. Dá licença você. Aleluia. O traje e padecimento de Paulo em Filipos trouxe-lhe o que quando estava em Tessalônica? Vamos ver a resposta. Boa noite, Daniel. Resposta 7 do grupo 1. O traje e padecimento de Paulo em Filipos trouxe-lhe o que quando estava em Tessalônica? Trouxe-lhe coragem para anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A resposta está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2.
Maravilhoso. Essa, lembrando, frisando, essa não é a Bebel, essa é Jaqueline, esposa do nosso irmão Paulo Melo. O grande Paulo Grande Melo. Paulo Não, Melo. o Paulo Melo. É porque carioca a gente confunde, o pessoal meio. Começa a puxar o X, e aí. Mas ela acertou nessa resposta? Não, tá certíssimo. É muito isso. Então, trouxe Na coragem. verdade- Não acovardou ele, trouxe mais Não, ousadia. é ainda. isso. Por exemplo, Paulo lá em Colossenses, aos Colossos, ele diz o quê? As coisas que me contribuíram. É Colossos? Filipenses. Filipenses. As coisas que me aconteceram contribuíram para mais avanço do Evangelho. E muito, de maneira que as minhas cadeias foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E muitos irmãos no Senhor, tomando ânimo nas minhas cadeias, pronunciam, ousam, pregam a palavra mais atrevidamente, sem temor. E você veja aí, porque nessa história é o seguinte: o diabo veio para fazer um estrago na sua vida, e aí aquilo que veio vira ao contrário. Por isso que ele é perdedor sempre. E nós somos vencedores. Aleluia. É o pão da vida sendo criado em nós. Quando mais bate, mais cresce. Vai batendo, vai crescendo, vai batendo. É o pão sovado. O que ele queria trazer para o pão o sovado. mal, Deus reverte em bênção. Deus perfeito, maravilhoso. Pergunta número 8. Quanto mais ele bate, mais quer impedir o evangelho, mais ele Mais o evangelho cresce. Vai. Quando você mais amassa, mais o bolo o pão vai crescendo. Maravilhoso. Em sua experiência, você percebe que as provações têm te aperfeiçoado? O que você diz do Salmo 119, versículo 67? Vamos ver aqui a resposta. Resposta do grupo 2, referente à questão 8. Em sua experiência, você percebe que as provações têm te aperfeiçoado? Sim. O que você diz do Salmo 119, 67? Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. A resposta: as provações nos fortalecem a fé. Só existe 2 caminhos diante das provações. Ou você crê e se segura em Cristo, ou a fuga é certa. Em 2 Coríntios 3,18, lemos: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. E em 1 Tessalonicenses 5, de 18 a 24, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Amém. Amém. É isso mesmo, Pai? É isso aí, meu Que, filho. de fato, as provações têm o objetivo de corrigir. Corrigir, fortalecimento. Eu gosto muito do texto também de 1 Pedro, capítulo 5. Ele fala assim: sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistires firmes na fé, sabendo que os mesmos se cumprem entre a vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus o chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É pouco para você. Isso é tudo. Me conta só rapidinho a experiência de como os seus cachorros na fazenda faziam um papel da tribulação. A tribulação tem um propósito de voltar a pessoa pro caminho, é isso? Mas como é que foi existir o esquema? É uma disciplina, presta atenção. Quando eu era menino, nós tínhamos uma fazenda lá em Itapetininga. Itapetininga é perto de Sorocaba, adiante de Sorocaba. E a ordem do meu pai era muito duro, muito rígido. Ele tinha os cachorros, Daniel. Esses cachorros, eles foram adestrados para obedecer. Não tinha comando. Não tinha comando, eles obedeciam. Eram agentes a favor do propósito do Criador. Sim. É interessante isso. Não tinha comando. Por exemplo, não sei o que, não tinha comando. Mas eles eram obedientes. Automaticamente. Ele chegava assim, pega! Rapaz do céu, sai da frente que ele vem louco em cima. E era mesmo. Eram os cachorros, você sabe o nome, Dragão. Saudoso Dragão. Era Bulldog. Era Dragão e a Floresta. A Floresta era melhor.
É top. Top. Parece que o sexo feminino parece que É outro nível mesmo. É outro nível do que o masculino. Então, a ordem que o meu pai dava para a peãozada lá era o seguinte: quando você estiver trazendo o gado do campo, porque toda semana tinha que vir. Aí então, para dar sal, para curar alguma bicheira, alguma coisa que tivesse cortado um arame, alguma coisa, a ordem era o seguinte: se por um acaso um deles, seja boi, bezerro, vaca, o que for, inventar de sair do bando, sair do caminho reto, o caminho que ia vindo para a sede, a ordem, vocês ponham o cachorro em cima. E caramba! E era mesmo, eles chegavam atrás, ela estava lá, o animal estava andando lá, o boi, lá o que for, ele vinha atrás, cara, ele pegava assim, conhecido como machinho. Machinho, aqui ao pé, tem essa parte aqui, seria o tendão de Aquiles. Aqui é o tendão de Aquiles. Ele ia assim, cara, o boi saía com o rabo do qualquer jeito, saía escafedendo. Se ele pegasse de frente, literal, não é mentira não, o cachorro, ele pulava, pegava no focinho, cara, e mordia, cara, e o boi chacoalhava a cabeça, e eu a terceira, que era brutal também, ele pulava na orelha algumas vezes e mordia, dilacerava, rasgava a orelha. E no rebanho tinha várias, com as orelhas tudo cortado. Qual é o resultado disso? Nunca mais saía do caminho. E era verdade, você chegava, estava todo mundo, a vacada lá, aquela coisa, tudo lá no campo, você começava, vamos, eles vinham saindo, vinham trazendo, indo embora, cara. E trazendo isso com relação às coisas de Deus, nós não somos cachorro, né? Não somos também boi, nada. Não, que ovelha, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, a disciplina... não quer dizer que você está sofrendo e que você saiu do caminho, mas que a gente naturalmente é fora do caminho. Não, você pode... que Deus está querendo sempre nos aproximar mais dele. Você chega, você é do Senhor, conhece, e aí você não busca o Senhor para fazer determinado negócio. E aí você faz. Aí você... Cara, aí você... Aí vem o cachorro. Aí vem a floresta. Vem aí o cachorro, só que eles não mordem. Dá aflição em você. É mais. Porque aí as preocupações noturnas, cara... É que dá dor, né? Aflição. Tem um irmão amado, que eu não vou dizer o nome... Mas se começa como não? Não vou falar, vou proteger. O irmão amado, não. Ele chegou um dia e falou assim, falou para mim, me chamou como pai, e disse assim, eu quero fazer tal negócio. Aí eu falei assim, cara, não deve. Não faça. Não faça porque tá ruim. Não como ordem, como conselho. Não conselho, porque cada um, conselho você dá, aceita quem quer. Aí ele pegou, eu pensei que tivesse feito um bom conselho, convenci o cara. Ele fez exatamente o contrário. Mas misericórdia. Deu ruim depois. Mas deu ruim, não. Mas não só deu ruim, como ficou, acho que uns 6 a 8 meses, se não for um ano, degradando questão judicial e tal e coisa e tal. Mas é verdade que ele teve grandes lições lá. Então, é simples assim. Quando nós pegamos e não atentamos para o Senhor, precisa tomar cuidado com isso, viu, Daniel? Misericórdia. Você não atenta, você não busca o Senhor, não tome nunca decisões intempestivas, explosivas. Você tem tudo para errar. Você dá um tempo. Dá um tempo. Se é de Deus, vai permanecer, vai florescer. Agora, se não for, acaba logo. Você está louco? É como diz o Salmo 107, né? Que ele mostra a pessoa que saiu do caminho. Então clamaram. O Senhor na sua angústia e ele livrou de todos. Então, querido, se você saiu, você está vivendo uma dificuldade aí, por uma atitude errada que você teve, o papel qualquer, pai? Depois de feita a burrada, no Senhor buscar recursos para ficar sossegado, mas vai pagar o tributo da besteira. A seu tempo, aprenda e para não fazer mais, o objetivo sempre é esse. Pergunta número 9. A carta aos Tessalonicenses foi escrita em Corinto. No que Paulo trabalhou e com quem? Pergunta aqui, vamos lá. Bom dia, Dani. Vou mandar o áudio das questões do grupo 3 em relação às questões 9 e 10. A pergunta 9 é: a carta aos Tessalonicenses foi escrita em Corinto. No que Paulo trabalhou e com quem? Paulo era construtor de tendas, juntamente com Áquila e Priscila, na referência Atos 18, 1 a 3. Primeira resposta está correta, pai. Você era muito parecido com Paulo, então. Paulo fazia tendas, você fazia casas, parceria de profissão, é isso mesmo? É isso mesmo. Mas, de fato, é isso aí. Ele trabalhou junto com Áquila,
que eles eram artesãos, né? Eles faziam lá as suas... Acho que é artesão, né? Acho que é barraqueiro. Construtor. Construtor. Beleza. Então tá beleza. Paulo trabalhou muito. Vamos lá, mas esse trabalho não durou sempre. Vamos à pergunta 10 e vamos ter uma conversa. Teremos 3 áudios agora, pergunta 10. Quando foi que Paulo encerrou suas atividades profissionais? Você saberia dizer? Vamos ver, continuando com o nosso irmão Lucas. Questão 10. Quando foi que Paulo encerrou as suas atividades profissionais? Você saberia dizer? A resposta é: acreditamos que Paulo não deixou de exercer suas atividades profissionais, conforme 2 Tessalonicenses 3, 7 e 8. Inclusive, em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, Paulo orienta que os irmãos trabalhem para o seu próprio sustento. Entretanto, em Atos 18, 9 a 21, é possível ver que Paulo saiu de Corinto após 1 ano e meio, com a garantia do Senhor, e após terem agredido Sóstenes e após Paulo ter sido levado ao tribunal, mas absolvido. Portanto, pode-se também interpretar que Paulo encerrou suas atividades profissionais neste período. Vamos lá ver. Obrigado. Ver um outro grupo. Vamos ver a resposta do outro grupo. E aí, Dani, beleza? Aqui é o Ioiô, do grupo 2. Vou responder a questão 10, que perguntava quando foi que Paulo encerrou as suas atividades profissionais. Você saberia dizer? Paulo ele encerrou as atividades profissionais dele depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, né? Aí Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e ele testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Isso está em Atos 18, 5. Agora o último grupo. Olá, Eros. Olá, Daniel. Essa sim é a Bebel. Vocês estão bem? É a Bebel. Graça e paz. Eu vou responder a questão número 10. Quando foi que Paulo encerrou as suas atividades profissionais? Você saberia dizer? Em sua segunda viagem, quando foi para a cidade de Corinto. Isso está em Atos 18, 5. Fiquem com Deus. Então, pai, temos uma certa divergência, uns com fundamentos e outros, uns acharam que é possível Paulo nunca ter parado e outros dois grupos falaram, provavelmente ele parou lá quando chegou lá em Corinto. O que você acha mais adequado? É o que eu acho, que creio, né? Eu examinando... Ainda que não seja claro. Não seja claro, me parece que é exatamente... Ainda quem responder o contrário não vai perder a salvação. Não vai perder a salvação. Também, né, o que me parece é que realmente ele encerrou definitivamente. Aliás, com uma explicação até. O ministério de Paulo foi florescente, foi crescente, subindo, ganhando mais e mais altitude, até o nível de ser morto. Mas um homem extraordinário. Um homem que o mundo não foi digno dele, cara, lá de Hebreus. Misericórdia. E aí é o seguinte, o que me parece, acho que seria muito difícil conciliar ainda adiante, porque, olha, veja bem, eles iam em grupo, na segunda viagem aí, que nós estamos andando aqui agora com eles, estava Silvano e Timóteo juntos. Está no final da segunda viagem aqui, né? Já chegando, já estamos praticamente, daqui de Corinto nós vamos passar em Éfeso, e aí vai deixar Áquila e Priscila lá, e ele vai se embora sozinho. Para fechar em Antioquia. Para voltar para Antioquia, para depois alçar a terceira viagem. Mas, enquanto grupo, talvez até havesse assim, uma facilidade maior de trabalhar, alguma coisa desse tipo. Mas à medida que ele foi ficando cada vez mais assim, isolado, acho que o trabalho era uma coisa que seria totalmente inviável. Isso é ponto de vista meu. Eu acho que ele encerrou, na minha opinião, ele encerrou a sua carreira aí para não mais trabalhar mais. Não tinha mais condições de trabalhar, cara. É verdade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, encerrando aqui a nossa participação hoje. Paulo, um homem extraordinário. Um homem que deu a sua vida, um homem, e repito, um homem que o mundo, como outros, que o mundo não era digno. É extraordinário. Um agressor que se tornou agredido. Isso é o evangelho, isso é o reino. Você está vivendo então esse último trecho da vida de Paulo aí, a hora da proeminência maior, então espera ter muito para fazer ainda, não vai embora ainda não. Não, eu estou bem, estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou bem. Posso ficar? Mas desejo de partir e estar com Cristo. O que é? Muito melhor. Incomparável melhor.
Mas, poxa vida, Mas mas é isso. alguma eficácia. Mas está muito bem. Olha, aliás, só para saber, estou muito bem de saúde, está tudo certo. Eu acho que, assim, a nível de corpo, talvez sem novidades, eu ainda arrasto aí alguns anos para frente. Eu creio nisso. Agora, mas também se for... Chegou a hora também. Eu quero Não só você, como... O que você vai botar lá na lápide minha lá? O evangelho deu certo, o evangelho dá certo. Querido, Deus abençoe, desculpa o horário aí, estamos quase entrando na madrugada, não, são 10h15 ainda. Deus te abençoe, boa semana de estudo, vamos pra cima. Semana que vem estaremos juntos de novo, se Deus permitir. Beijão, querido. Beijão.